Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Gabriel Fagundes, sou administrador da página Redação Pontual, estudo redação há mais de 5 anos e venho traçar alguns panoramas para você adaptar na sua redação. Lembrando que esse curso aqui é focado na Polícia Civil do Rio Grande do Norte, na Polícia Civil do Pará, na Polícia Civil do Ceará e também na Polícia Civil do Amazonas. Todas essas provas que cobram uma redação jurídica, uma redação que eles dão caso, você tem que resolver esse caso de acordo com a lei, de acordo com o fundamento legal. E aqui eu já vou explanar para vocês como vai ser a dinâmica do curso. Esse curso aqui é mão na massa. Você não tem muita teoria, você realmente vai ler o caso concreto, vai adequar isso ao caso concreto e eu vou ensinar vocês como fundamentar, como escrever aquela redação. Vou traçar aqui alguns casos, claramente você tem um máximo de possibilidade de temas que possam cair, de penal, de processo penal, de administrativo, de constitucional, para você poder abordar de todas as maneiras possíveis, para você não chegar na hora e se assustar com esses temas. Então, lembrando aqui para vocês o seguinte, todos esses temas, essas matérias no caso, tem alguns temas que são mais factíveis de cair, são mais possíveis de estar na sua prova. E nesse curso aqui a gente vai abordar justamente os que mais caem, para não fugir muito daquele leque, daquela constante. Porque se pensarmos em focar apenas do que não cai, das exceções, a gente tem uma vasta gama digital e seria burrice fazer isso. Então a gente vai focar no que mais cai, torcer para cair isso, mas também saber que estamos aparados se cair algo diferente. Mas, mão na massa aqui, eu já fiz um panorama geral aqui do que seria essas polícias. Eu peguei aqui o edital e peguei o que eles cobram em relação a isso. Então aqui a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, né? Aqui já fala que a prova vale 20 pontos e abrange qualquer assunto que consta no top 1, certo? Aqui quando eles falam top 1, eles estão falando a respeito desses conhecimentos específicos do direito, certo? E aqui ele fala, né, que vai considerar o acerto, o grau de conhecimento e a fluência e a coerência. Lembrando que todas essas polícias, eles focam muito no conhecimento jurídico, na forma de argumentar e, por último, vão analisar a coesão, coerência e a forma gramatical, tá? Eles dão uma abordagem, uma ênfase muito maior na parte do juridiquês, na parte da lei, do fundamento legal, certo? E aqui diz que será aprovado aqui o agente escrivão do Polícia Civil que de dado que obtiver nota igual ou superior a 8 pontos, no total de 20. Então, nós vamos buscar aqui acima de 15, vamos buscar realmente a excelência aqui, porque é concurso, e concurso está muito concorrido, e a gente tem conhecimento para fazer isso. Lembrando que, se temos um curso de redação jurídica, você é obrigado a estudar em casa. Você é obrigado a estudar penal, processo penal, administrativo e constitucional em casa. Isso não tem como fazer por vocês, entendeu? Estudem com afinco o edital, com vontade mesmo de aprender, para vocês não ficarem na dúvida de realmente não saber, nem ter ideia de qual conduta é aquela, não tem ideia de adequar isso ao caso concreto. Porque essa parte não tem como fazer para vocês. Isso depende de cada um. E eu falo para vocês, os concorrentes estão fazendo isso. Então, vamos bola para frente, aceite isso e vamos lá aprender. Aí aqui eu peguei, só tracei esse edital do PCRN, eu só tracei isso aqui para conhecimento mesmo. Quando eu for fazer as questões, eu vou abordar que esteja em geral nos 4 editais. Nos 3 editais, no caso, né? Porque PCRN não saiu ainda, certo? Então aqui eu só coloquei. E aqui eu trago o PC Pará. Aqui eu já coloco aqui a prova discursiva, né? O seguinte, nós temos que a prova discursiva é uma discursiva. Você tem uma questão que ela vale 10 pontos. E a prova objetiva vale 10 pontos. O total de pontos dessa prova é 20 pontos. Ou seja, a redação vale metade da prova. Percebe a importância disso? Então é focar mesmo, não ter, é ter sangue nos olhos, é dedicar a redação com muito afinco, é fazer ali a nota para conseguir que a redação seja corrigida e na redação você ser a diferencial, chegar lá em cima mesmo, tá? Aí que eu trouxe alguns aspectos que a banca pontua no caso do PC Pará, porque o PCRN, como eu mostrei para vocês, eles dão muito afinco a questão da argumentação, questão da adequação à legislação e por último a coesão e coerência e as formas gramaticais, tá? Aqui você percebe o seguinte, 2 pontos, certo? 2 pontos é a apresentação do tema. 5 pontos é você ter o conhecimento do técnico da matéria. É você saber a legislação. Então você tem que apresentar o tema, certo? E depois ter o conhecimento a respeito disso. E você já tem 7 pontos de um total de 10. Ou seja, você percebe quantos pontos apenas para conhecimento técnico, tá? Além disso, mais 1,5 pontos para você argumentar em cima desse conhecimento que você tem. Aqui eu vou ensinar como você argumenta em cima desse conhecimento de forma bem simples para você, mais fácil possível, tá? Para vocês conseguirem que 8,5 fácil. E aqui língua portuguesa, que vem um estudo de casa, tá? Estudo em português, estudo a pontuação, os conectivos, acentuação. Não vamos vacilar em questão besta aqui não, tá? Porque é muito difícil se você estuda o básico, estuda com afinco português, é muito difícil você perder muito ponto aqui. Então vamos fazer o básico para não perder ponto besteira, que é foco total, tá? Então uma questão, apresente uma questão, tá?
E aqui eu notei, aqui é para conhecimento meu mesmo, para quando eu fazer as questões, eu não pegar algo distante, tá? Aí aqui eu pego a Polícia Civil do Ceará. A Polícia Civil do Ceará que veio bem pesado, 4 questões discursivas, então, pesadíssimo, 25 pontos cada questão, e no total vale 100 pontos. Então, quem vai fazer essa prova não tem que brincar, não. Redação tem que estar ali todos os dias, porque uma matéria que vale 100 pontos no edital, então é bem mesmo, bem focado para não perder ponto por besteira. Então aqui a gente vai ter uma prova de 4 questões, né? A prova discursiva e de conhecimento, a prova discursiva terá valor de 100 pontos, que são 25 cada uma, né? E a pontuação mínima é 60 pontos. Então, temos que ter essa noção de a gente não quer o mínimo não, tá? A gente tem que querer aqui, nós temos que querer 85%, 90%, né? 25%, né? Não é 60% não, deixa de besteira. Isso aqui, o mínimo, se você fizer o mínimo, você está reprovado. Não adianta. O que fala é que o mínimo é 60%. Mas se você for pegar a relação de candidatos aprovados, tem que chegar a mais de 80%. Então, não pensa no mínimo não, pensa para cima de 85%, tá? Aí que vai falar, né? Aqui é o seguinte, ó, a experiência prévia do candidato e sua adequabilidade. A resposta deve conter de 10 a 15 linhas, no máximo 15. Então, não escreve acima de 15, porque não vai ser considerado, tá? E nem menos que 10. Mas aqui a gente fazendo aqui a resposta do caso, fazendo a síntese, depois retomando a resposta, dá entre 10 a 14 linhas no máximo. Então, se você vê que sua resposta está ficando grande, letra pequena, caneta fina. Caneta letra pequena mesmo. Ah, professor, eu não sei tanto esse caso, eu não estou conseguindo enrolar. Pega uma canetona grossa para realmente fazer aquilo ali dar mais de 10 linhas, mas nunca passar de 15. Então pensa nisso. Se você sabe muito aquele tema, pega uma canetona fina para você chegar no máximo até 15. Se você sabe pouco daquele tema, pega uma canetona grossa e vamos fazer um enrolado ali para tentar ganhar alguns pontos ali, para chegar no mínimo a 10 linhas, tá? Aí, como eu disse aqui, serão considerados fim de pontuação qualquer coisa que for escrito fora desse limite, tá? Aí aqui a gente tem uns aspectos. Tem uma fórmula aqui bem complexa, tá? Quando for corrigir, o corretor vai ter que prestar atenção nisso, então não cabe a vocês entenderem isso, tá? Mas pode perceber que a maior parte aqui dos pontos é em relação à macroestrutura, relação à argumentação, a questão técnica, a questão de realmente entender o tema, entender o conhecimento jurídico a respeito disso. Aqui a gente vai passar, porque é o seguinte, olha, as questões vão avaliar mero conhecimento memorizado, poderão avaliar, ou seja, mais que isso. Além do mero conhecimento memorizado, abranger a compreensão, aplicação, a análise, a síntese e a avaliação, valorizando a capacidade de raciocínio. Então aqui a gente tem que saber a letra da lei, tem que saber aplicar isso ali, mas tem que raciocinar de acordo com o caso, tá? Não é questão fácil de lei seca, não. Aqui a gente realmente tem que criar um raciocínio, mas fica tranquilo que nesse curso aqui eu vou ensinar vocês a criar um raciocínio. De novo tem o edital, mas aqui a gente já vai para realmente onde o bicho pega. Já trouxe uma questão aqui para vocês. Nós vamos trabalhá-la aqui, tudo bem? Questão discursiva número 1. O Guinho foi descoberto, abordado pela polícia no bairro Sumaré, no Ceará, quando suspeitavam que o rapaz estava vendendo drogas. Ao ser revistado por agentes policiais, encontraram em seu bolso um isqueiro, papel para confeccionar, um cigarro e mais 2 gramas de maconha. Foi identificado, porém, sem antecedentes criminais. Então, o que a gente tem aqui? O Guinho, né? Pela conduta que a gente não vê nenhum tráfico. A gente vai pensar aqui na lei de drogas, claramente, a conduta 28 e 33. A 33, o artigo 33, vai tratar o tráfico de drogas. Só que aqui, em nenhum momento deu a entender que haveria o tráfico, tá? Em nenhum momento deu a entender, não só pela quantidade, tá? Mas em relação a você ter uma conduta de vender para outra pessoa, de oferecer para outra pessoa, de ter um depósito daquilo. Você tem uma pequena confecção daquela droga para aparentemente um consumo pessoal. Então, de acordo aqui, você analisando o caso, você tem um artigo 28. Porque é o seguinte, se você pegar aqui, só um minutinho. Se você pegar o artigo 28, nós vamos ter, peraí, deixa eu abrir aqui o artigo 28. Se você pegar o artigo 28, nós vamos ter que vai dizer o seguinte, olha, quem adquirir, quem guardar, quem tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, drogas sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Ou seja, nós temos aqui que o Guinho trouxe consigo essa droga. Não tinha nenhum caráter ali de venda, não, pelo caso concreto, a gente não podia obter esse conhecimento. E, além disso,
não pensando na pequena quantidade, certo? Porque se nós pensarmos que no juiz competente, quando ele for pegar a quantidade, ela não vai ser decisiva para caracterizar o tráfico, não, tá? A gente tem diversos pontos em que o candidato, que a pessoa indivídua, tem poucas drogas, mas pode caracterizar o tráfico. Ou tem muitas drogas, mas pode caracterizar consumo pessoal. Deve ser analisado outros quantificadores. É o sistema de quantificação do juiz. Ele vai analisar a conduta, vai analisar o local que a gente estava, a personalidade dele e claramente também a droga, a quantidade e a qualidade dessa droga. Então você percebe que a qualidade, a quantidade, não é o único fator. Não é um fator decisivo, não, tá? Tem diversos outros fatores anteriores. Mas voltando aqui ao caso, o Guinho, ele aparentemente está usando a droga para consumo pessoal. Então você vai adequar isso ao consumo pessoal. Não vamos entender a mais que isso. Não vamos entender que ele estava pegando essa droga e vender pela pessoa. Não. Ele tinha um cigarro, ele tinha um papel para confeccionar e apenas 2 gramas. Então ele tinha tudo parecido para realmente usar essa droga. Então, vamos adequar essa conduta ao artigo 28, tá? Então, como pergunta, de acordo com a legislação aplicável, por qual delito o Guinho deve ser atuado, nós vamos adequar o Guinho ao caso de consumo pessoal da lei de drogas, né? Que é o artigo 28, que ele trouxe consigo essa droga para um uso pessoal. E aqui a gente tem o seguinte, aqui só fazendo uma ênfase, tá? Esse artigo 28, você não tem uma pena privativa de liberdade. Você tem uma despenalização do crime. Só que você tem a manutenção do status de crime, tá? E aqui, se você pensar, professor, então essa conduta, ela não é mais crime? Não, não é questão disso, não. Houve uma despenalização. Você não pode atribuir àquela conduta uma medida privativa de liberdade. Mas existe a conduta criminosa, existe esse repúdio para evitar que o indivíduo pratique novamente essa causa. Só que quando ele comete esse crime, ele não vai sofrer medida privativa de liberdade. Ele vai sofrer advertência, ele pode sofrer prestação de serviço à comunidade, ele pode sofrer medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, mas pena privativa de liberdade ele não pode. Então aqui a gente entendeu que o Guinho, por estar com uma droga aparentemente para consumo pessoal, ele vai adequar ao artigo 28, tá? Aí a segunda pergunta o seguinte: ao ser levado para a delegacia de polícia para a formalização do auto de prisão flagrante, poderá prosperar em juízo o pedido de prisão preventiva formulado pela autoridade policial contra o Guinho, conforme os requisitos contidos no Código de Processo Penal. Aí a gente tem que pensar o seguinte: tá, o Guinho foi no artigo 28, consumo pessoal de drogas, uso pessoal de drogas. Aí a questão pergunta se ele poderia ser preso preventivamente. O que acontece? O artigo 28 ele trata essa conduta. Se você continuar na lei de drogas, você vai parar no artigo 48, no parágrafo 2º, que vai dizer o seguinte: olha, como não existe uma medida privativa de liberdade para sua conduta, se a pessoa não vai ser presa para essa conduta, como que eu vou prender preventivamente essa pessoa? Porque a própria não existe uma pena privativa de liberdade. A própria conduta não existe essa pena. Então não faz sentido eu poder prender preventivamente essa pessoa. Seria eu estar aplicando antes dele ser julgado, ou seja, contra o princípio da presunção de inocência, uma pena que nem ele sendo julgado da pior maneira seria cometida a ele. Então, claramente, a gente tem aqui um distorante. Então, você responderia, olha, o artigo 48, parágrafo 2º, vai dizer o seguinte: olha, tratando da conduta prevista no artigo 28 desta lei, não se imporá prisão em flagrante, devido ao autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente, ou, na falta deste, assumir o compromisso de a ele comparecer, lavando-se termo circunstanciado e providenciando as requisições de exames e perícia necessárias. Ou seja, ele não vai ser preso, não vai ter possibilidade de prisão em flagrante, ele vai ter que assumir um compromisso, ou ele ser encaminhado ao juízo competente, ou ele vai ter que assumir o compromisso e depois ir a esse juízo. Ah, professor, e se ele recusar? Se ele falar assim, eu não vou não, ele pode ser preso preventivamente? Não. De novo, se ele não pode no final do processo ser preso, sofrer medida privativa de liberdade, como é que ele vai ser preso anteriormente a isso, de forma preventiva? Mesmo que ele se recuse, a doutrina fala isso, mesmo que, no caso, o Guinho se recuse a comparecer ao juiz competente, ele não pode ser preso. Aí então o que vai acontecer? Ele vai ser autuado, ele vai ser levado para a delegacia, ele vai assinar o termo, certo? E vai ter que, no caso, ser obtido, de acordo com o GCRIM, o Juizado Especial Criminal, essas medidas do artigo 28, no inciso 1, 2 e 3. Mas a possibilidade de prisão não vai. Então, percebe aqui, por proporcionalidade, né? Princípio da proporcionalidade, ele não pode ser preso em prisão flagrante nesses casos, nem preventivamente nesses casos, tá?
Então, essa seria a resposta do artigo 2. Aí você teria que mostrar isso aí. Aí eu trago para vocês, eu gosto de trazer, né? Eu sempre justifico o que eu falo com uma doutrina e robusta, doutrina realmente amparada por todos os juristas, que é Renato Brasileiro. Aqui eu vou traçar o que Renato Brasileiro fala. Olha, Renato Brasileiro fala o seguinte, em sentido diverso, aqui eu vou colocar para vocês verem, em sentido diverso, em se tratando de crime de porte ou cultivo de drogas para consumo pessoal, como um dos propósitos de drogas é o de afastar ao máximo o usuário das delegacias de polícia, evitando estigmatizá-lo, é dominante entendimento no sentido que não é possível a lavratura do auto de prisão em flagrante, nem tampouco a manutenção da custódia do flagranteado, caso este se recuse a assumir o compromisso de comparecer aos juizados. Isso porque o crime do artigo 28 da Lei de Drogas não conta com previsão legal de pena para a liberdade, logo seria de todo incongruente a perpetuação da restrição à liberdade de locomoção do agente, por força de eventual prisão em flagrante, se a infração penal sequer é combinada pela pena privativa de liberdade. Então você tem aqui uma doutrina dominante em relação a isso aí, porque eu gosto de trazer para vocês isso aí, tá? Eu gosto de trazer uma doutrina para vocês perceberem. Eu trago a lei adequada ao caso e eu trago doutrinas dominantes em relação a esse caso, para vocês verem que eu não estou tirando meu conhecimento de nada, não. Tem fundamentação legal e fundamentação dominante, tá bom? Então você teria que falar esses pontos para a resposta da questão 2. A questão 3 pergunta, caso o Guinho fosse avistado oferecendo gratuitamente diversos cigarros de maconha, aqui já está falando uma suposição, diversos cigarros de maconha, a um amigo na porta de uma escola e fosse novamente conduzido para a PM, por qual delito ele deveria ser autuado. Então a gente tem o seguinte, aqui não é mais uso pessoal, não é para consumo pessoal, tá? Ele ofereceu essa droga a professor, mas ele ofereceu gratuitamente, não importa. Se você analisar o artigo 33 da Lei de Drogas, vai falar, ou você oferece, você tem diversos núcleos de tipo, tá? Importar, exportar, remeter, preparar, diversos, tá? Só que aí o que acontece? Vai falar no final, olha, ainda que gratuitamente. Ou seja, se você faz vendendo ou de graça, o problema é seu. Você vai cair no mesmo tipo penal. Então, independente de for de graça ou vendendo, ou cobrando o valor em torno daquilo ali, você cai no artigo 33, independente da circunstância, tá? Então, aqui o Guinho, nessa conduta da questão 3, o Guinho caiu no crime do artigo 33 da Lei de Drogas, o tráfico de drogas em sentido estrito, certo? Aí, no caso, fala ainda que ele foi preso, foi pego, né, na porta de uma escola. Só que isso vai ser abordado na questão seguinte. Então, vamos por partes, né? Então, o que acontece? O Guinho aqui vai ser responsabilizado no artigo 33 por vender, por oferecer gratuitamente diversos cigarros a um amigo, tá? Então, ele incorre no tráfico de drogas, certo? E não importa se houve preço ou não. A conduta, ela vai ser completada, ela vai estar tipificada da mesma maneira. Mas, professor, eu tenho uma dúvida. Ali na questão fala que o Guinho tem bons antecedentes. Ele não cai no tráfico privilegiado, não? O que acontece? Nós não podemos fazer uma interpretação extensiva do caso. O caso apenas fala que ele tem bons antecedentes. Só que o tráfico privilegiado, do artigo 33, parágrafo 4º, né? O tráfico privilegiado vai falar o seguinte, olha, para esse agente definir essas condutas, o agente ter o tráfico privilegiado, para recair nessa tipicidade, ele tem que ser primário. Ou seja, não, a questão não fala isso. Tá? A questão fala apenas dos bons antecedentes. E além disso, ele não pode se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. Então a questão ela não falou nada desses pontos. E você não vai interpretar extensivamente. Você não vai alongar o que aqui nessa relação. Então vamos com calma. Se a questão não falou, a gente não vai adiantar isso aí. Se a questão não falou, então não é tráfico privilegiado. Tudo bem? Então a questão 3 está respondida. Aí nós vamos para a questão 4. Né? A questão 4 é o seguinte. Haveria caso de aumento de pena fixada por juiz competente? Vamos responder essa aqui. Se você pegar o artigo 40 da Lei de Drogas, ela vai dar causa de aumento de pena. Tem diversos casos, tá? Aí é bom você ter esse conhecimento. O inciso 3 vai tratar o seguinte, que aumenta a pena de 1/6 a 2/3 se a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimento prisional, de ensino e hospitalar, vai traçar diversos outros pontos. Mas aqui é importante o seguinte, é o de ensino. E percebe que não é só dependência não. Nas próprias imediações, ele incorre no crime, não precisa estar dentro do local. Ele, nas imediações da escola ali, ele recai nessa conduta. E foi flagrado aqui
vendendo na porta, e aliás, oferecendo gratuitamente na porta de uma escola. Então, sim, existe aumento de pena. Existe aumento de pena por estar vendendo, aliás, oferecendo gratuitamente ao seu amigo na porta de uma escola, né, de mediação dessa escola. Então, ele existe aumento de pena do artigo 40, inciso 3º, tá? Aí outra pergunta é o seguinte: poderia preencher os requisitos e ser preso novamente? E ser preso preventivamente? O que acontece? Aqui a gente tem que ter um raciocínio de acordo com o Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal, na prisão preventiva, vai definir uns requisitos de acordo com o artigo 312 e 313. Então você tem que preencher o requisito do artigo 312 e preencher um requisito, aliás, só um do artigo 313, tá? Então quais são os requisitos do artigo 312? Pode ser decretado, deve existir ali a materialidade do crime, certo? O indício de autoria, ou seja, não precisa de prova, sim, um indício de autoria. E no caso, ele deve ser, aliás, e também, né, porque houve esse adicional do pacote de crime do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Foi adicionado isso ao Código de Processo Penal. Então, recapitulando, para você, de acordo com o artigo 303, você tem que ter a materialidade do crime, ocorreu materialidade, porque ele foi preso ali com essa droga, tá? Indício de autoria, foi preso em flagrante, indício de autoria, tá? Claramente. E o de perigo gerado pelo estado de liberdade. Então você tem esse perigo, sim, de ele voltar a cometer esse crime. Existem também os requisitos, como garantia de ordem pública, de ordem econômica, conveniência de ação criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Aqui a gente tem que, sim, garantia de ordem pública. Então ele cumpre o artigo 312. Ele cumpre o artigo 312. Só que é cumulativo com o artigo 313. Precisa cumprir pelo menos um dos artigos 313. Então a gente vai pegar aqui o artigo 313, vai falar o seguinte: olha, nos termos do artigo 312 desse código, será admitida a decretação da prisão preventiva se. Esse tem 3 incisos. Vamos lá. Se nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, se tiver sido combinado por outro crime doloso e sentença transitada de julgado, se o crime envolver violência doméstica familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução da medida protetiva de urgência. Então, a gente tem aqui os artigos 313. Ele cumpre o artigo 312, que é indício de autoria, materialidade, perigo gerado pelo estado de liberdade? Sim, perfeitamente. Ele cumpre esses requisitos. O artigo 313 ele cumpre? Cumpre. Se você analisar o inciso 1, nos crimes dolosos punidos com pena de PPL superior a 4 anos, ele cumpre, porque o crime de tráfico de drogas tem pena de 5 a tantos anos. Acho que não me engano é 20 anos. Então ele passa disso aí. Ele passa da pena máxima ali. Então ele cumpre sim o artigo 303 no inciso 1. E além disso, existe majoração da pena. Ou seja, quando o juiz for analisar isso aí, claramente vai passar dessa pena. Então ele cumpre com os requisitos da prisão preventiva. Então quando você for responder, você fala, não, ele cumpre os requisitos de acordo com o artigo 312, 313 e explicar isso aí. Então aqui a gente respondeu, né? A gente respondeu como seria a resposta para esse tema. E aqui eu trouxe um modelo de padrão de resposta. Claramente eu vou fazer isso, tá? Aqui eu vou explicar para vocês que eu sempre vou trazer isso. Por quê? Porque para mim, professor de redação é o professor que traz a resposta. Não é só ficar explicando, ele tem que trazer a resposta ali, ele tem que mostrar na prática como ele faz, e não ficar só colocando ideias na cabeça do aluno. Então vamos lá. A primeira pergunta falava sobre a conduta de Huguinho em relação ao consumo pessoal. Aí eu respondo, olha, eu faço uma breve síntese. Aqui eu quero que vocês tenham essa intenção de fazer uma breve síntese do que foi dito, tá? Que eu faço essa breve síntese aqui, ó. Vou até marcar com cor diferente. Huguinho de bolsa antecedente, flagrado no Baixo Maré, com cigarro de 2 gramas de maconha, sendo levado à delegacia. Pronto, só essa breve síntese. Uma linha e meia basta. Você, para o corretor perceber que você correlacionou as ideias, apresentou ali o tema dito. Nesse sentido, ou seja, eu coloco um conectivo, tá? É importante que você traça esses conectivos. Nesse sentido, de acordo com o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, eu mostro a fundamentação legal, tá? Ah, professor, eu não sei a lei e não posso usar a de Michael, não sei o nome da lei. Usa o nome da lei, tá? Ah, é a lei de organização criminosa? Lei de organização criminosa. A Lei Maria da Penha? Maria da Penha. Usa o nome da lei, pelo menos. Mas não deixa sem mostrar qual é a fundamentação legal. Mas eu sei. O Huguinho cometeu o crime de porte de drogas para consumo pessoal. Aí eu explico por quê. Uma vez que trouxe consigo 2 gramas de maconha e isqueiro com papel para condicionar o uso da droga. Aqui é só riscar, tá? Isso aqui é só mostrar qual a conduta que ele realmente mencionou ali. Agora a questão 2 perguntava em relação, quer ver? Eu esqueci aqui, em relação a pedido de prisão preventiva.
em relação ao conteúdo do joguinho? Aí eu respondo, olha, outro sim, eu trago um conectivo ali, tá? É importante que vocês tragam esse conectivo, tá? Outro sim, a conduta do porte de drogas para consumo pessoal deve ser julgado pelo GCRIM. Nesse caso, de acordo com a lei de tóxico, no artigo 48, parágrafo 2º, ou seja, eu mostro a lei, eu não preciso saber a lei, o nome da lei, não se imporá prisão em flagrante, devido o guinho ser imediatamente encaminhado ao juiz competente, ou, na falta deste, assumir o compromisso de ele comparecer, lavando o termo circunstanciado. Então aqui eu mostro, tá? Ah, professor, não escreve tão igual a lei, mas você entende o que aconteceu? Você entende que não cabe prisão preventiva? Se você entende isso e sabe fazer uma síntese disso aí, só fazer de acordo com o seu texto. Não, mas cuidado com a informalidade, tá? Faça isso de maneira formal, de maneira de uma redação jurídica mesmo, tudo bem? Aí eu vou, lembrando que aqui tem um conectivo, tá? Eu vou marcando o conectivo justamente porque eu quero que vocês tenham essa prática, pra você não perder ponto besteira, tá? Acerca dessa temática, aqui, aí eu vou responder a questão 3, que perguntava sobre a conduta de joguinho no tráfico de drogas. Acerca dessa temática, a conduta de oferecer cigarro de maconha, mesmo que gratuitamente, ou seja, eu mostro gratuitamente, nas mediações escolares, amolda-se no crime de tráfico de drogas. Nesse caso, o indivíduo incorrerá no artigo 33 da Lei de Drogas, na conduta de oferecer gratuitamente em desacordo com a intenção legal. Breve ali, resumo do que aconteceu e a molda da conta dele do que realmente é na prática. Aí eu vou mostrar o seguinte, olha. Agora eu vou só fazer o conectivo aqui, tá? Justamente para te ajudar. Então vamos lá. Ademais, agora eu vou jogar a questão 4, também de pena e sobre a prisão preventiva. De acordo com o artigo 40 aqui da Lei de Drogas, a conduta de joguinho será incorrida em uma pena aumentada de 1/6 ou 2/3, uma vez que a infração foi cometida nas mediações de estabelecimento de ensino. Ou seja, eu justifico por que aumentou. Eu tenho que justificar, eu tenho que mostrar para o corretor por que aconteceu aquilo. Eu não posso simplesmente soltar que vai aumentar se eu não justificar para o autor. Tá? Por outro lado, ele preenche aqui da prisão preventiva, uma vez que, de acordo com o artigo 312 e artigo 303 do Código Processual Penal, a prisão preventiva será declarada como garantia da ordem pública, além, ou seja, eu mostro por quê, né? Além de existir a materialidade do crime e o indício de autoria suficiente, como perigo de prestar liberdade. Aliado a isso, a conduta cumpre o requisito do artigo 313, inciso 1º, inciso 1, por ser crime doloso com pena privativa de liberdade superior a 4 anos. Então aqui você percebe que eu respondi tudo o que ele pediu, com conectivo e tudo mais, breve síntese do fato, retomando aquilo ali, justificando, de acordo com a legislação, a ponta da legislação, justifiquei tudo isso. Isso é o que vocês devem fazer na prova. É difícil? Pergunto a vocês, é difícil? Professor, é fácil? Não, não é fácil. Não estou falando que é fácil não, tá? Vocês vão ser policiais. Vocês têm que ter essa capacidade cognitiva de entender a lei e aplicar ao caso concreto, tá? Então, eu falo para vocês, não é difícil, mas também não é fácil. Você tem que ter conhecimento técnico e saber adequar essas perguntas. Então, fica tranquilo que esse curso aqui eu vou voltar para diversas questões, para justamente você treinar como fazer isso aí, tá? Então, eu peço que você chame, marque amigos, conhecidos, quem vai tentar esse concurso, quem vai estar tentando concurso de questão jurídica, reação jurídica, marque mesmo. Eu quero que vocês marcando, vocês curtindo, comentando, dando ênfase a esse conteúdo, me faz realmente ter um ânimo maior de criar esses materiais. Então, eu vou fazer um conteúdo aqui para democratizar o ensino mesmo. Eu sei que o estudo é caro, eu sei que ser concurseiro não é barato hoje em dia, fazer concurso, viajar, pagar a prova. Às vezes você viaja fazer a prova e a prova é suspensa, né? Às 5 da manhã. Eu sei como é que é triste isso, tá? Então, é um curso que eu tô fazendo focado para vocês da melhor maneira possível. Você vai ter diversas questões aqui para você trabalhar e eu vou ensinar a argumentar em torno disso. Meu intuito é democratizar o ensino, mas eu preciso que vocês estudem e principalmente marquem pessoas aqui para acessar esse vídeo, para ter esse conhecimento. Eu espero que vocês tenham gostado desse modelo de redação, dessa explicação que eu dei. Qualquer sugestão, qualquer dúvida, críticas positivas, pode escrever aqui embaixo, tá? Aqui nos comentários pode escrever. Meu WhatsApp, eu vou escrever meu WhatsApp aqui para vocês. Vocês podem estar me chamando, tá? Meu WhatsApp, vocês podem estar me chamando. Vocês podem estar me chamando. Esse é o WhatsApp, vocês podem me chamando, qualquer dúvida, qualquer sugestão. Ah, professor, me manda mais temas e tal, vou negociar alguma coisa assim a respeito. A gente conversa, eu estou ali para isso, tem diversos cursos de redação. Espero que vocês tenham gostado. Meu WhatsApp é esse aí, é 38 99152 8850. Meu nome é João Gabriel Fagundes. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e tenham aprendido bastante com ela. Até mais, guerreiros!